Aqui quem fala é Vinícius Costa. Eu estou aqui para apresentar a nossa solução para os trabalhos de microprocessados. Aquilo que nós estamos fazendo aqui é o controle de um motor, representado pela lâmpada, um controle de acionamento do motor. O que acontece é que na planta de biogás que nós devemos controlar, há um motor monofásico que é acionado hoje apenas manualmente. O que nós devemos fazer então é a automação deste processo. Aquilo que nós temos como objetivo então é acionar o motor em intervalos regulares, cerca de 1 em 1 minuto. Então ele permanece ligado por 1 minuto e permanece desligado por 1 minuto. Isso é durante todo o dia, para que o substrato, que seria aquilo que produz o biogás, possa sempre estar ali em movimento e que aconteça a máxima eficiência em sua produção. Nosso trabalho, então, se consiste nessa primeira etapa, como eu falei, em fazer a automação deste processo. Além disso, por causa de súbitos aumentos de corrente e tensão quando o motor é acionado, a vida útil dele é drasticamente diminuída. Então, além da automação de acionamento, nós fizemos então um acionamento estilo soft starter, onde a potência vai sendo aumentada gradativamente com o tempo até chegar em um estado máximo. Como nós podemos ver aqui o exemplo de código, e aqui nós temos o circuito. Nele utilizamos o octocolador 4N25 para poder fazer esse serviço de coleta e envio de dados, e o TRIAC. Aqui, como é possível ver no osciloscópio, a onda antes não existia, então ela passa, com o passar do tempo, ela se torna uma onda senoidal completa. Isso quer dizer que a tensão e corrente chegam ao seu estado puro, daquilo que está passando na tomada. Porém, antes desse intervalo, ela está funcionando como se fosse um acionamento contínuo. É possível ver então que com o passar do tempo ela está voltando então a ser apenas uma linha reta. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai estar desligada, não vai estar passando onda nenhuma pelo sistema. Nosso sistema também utiliza de um LED para poder dizer quando o sistema está acionado e a potência dele. No vídeo é mais difícil a visualização, porém o LED antes, quando o sistema está desligado, ele está apagado, e quanto mais próximo o sistema chega de seu máximo, maior é o brilho do LED. Isso para poder facilitar a interação do homem com a máquina, para que ele saiba aquilo que está acontecendo no sistema. Além disso, o botão de reset, utilizando o próprio controlador para poder fazer o acionamento manual. Foi utilizado também o RTC, para que seja marcado o tempo em que o acionamento deverá ser ligado. Poderia ter sido utilizado também um sistema de delay, mas nós queremos aqui exatidão e controle do tempo, além de um registro de quando que foi acionado o sistema. Como falei anteriormente, de 1 em 1 minuto e em intervalos regulares. Então, da interrupção, aquilo que nosso sistema faz é uma comparação de quando acontecerá o cruzamento de zeros. Assim que acontece o cruzamento de zeros, o booleano então vai para verdadeiro para dizer que ocorreu um cruzamento de zero. E aí o TRIAC é desligado. Aqui em nossa função main está junto a interrupção. Sempre que, aqui no pino 2, no caso é o que nós estamos utilizando para poder enviar os sinais para o TRIAC, assim que acontece então o cruzamento do zero, a função será interrompida e vai acontecer o crescimento do pino de low para high. Isso vai ser lido a cada passo de frequência em microsegundos. Esse passo de frequência é o tempo então transformado
que nós queremos que aconteça a subida lenta do nosso motor, que aconteça o acionamento lento dele. Bem, o que nós temos aqui agora então é um exemplo de aplicabilidade do comparador de temperatura utilizando o RTD e o RTC. No caso, o que nós devemos fazer aqui? Na planta de biogás, há a água que está no boiler e a água que está no tanque de mistura. A água do tanque de mistura ela sempre deve estar em uma temperatura média de 37 a 40 graus Celsius. Qual é a solução então que nós devemos ter? Nós devemos ter um sensor de temperatura, RTD, que consiga fazer a comparação então entre a temperatura do boiler e a temperatura que está no tanque de mistura. Se a temperatura do tanque de mistura estiver abaixo do valor adequado, deve ser acionado um relé que irá fazer com que a água mais quente flua e circule. Para isso, então, nós temos aqui um exemplo de aplicabilidade do código e nós utilizamos o amplificador da família Max 31865, que serve como conversão do PT100 para leitura no Arduino, utilizando o microcontrolador ATmega 328. Aqui então em nosso código é possível ver também o exemplo de acionamento do relé. Este irá ser ligado então quando a temperatura estiver em qualquer faixa abaixo do indicado e vai ficar flutuando sempre entre 37 e 40 graus Celsius. Os sinais para a conversão dos valores de temperatura foram recebidos e analisados através da porta digital do ATmega. É importante frisar que nosso sistema ele também consegue identificar qual o horário em que está sendo analisada as trocas de temperatura. Então aqui ele consegue me dizer exatamente quando o sistema vai fazer a troca da temperatura, quando o relé vai ser acionado. Bom, neste vídeo nós temos a demonstração da associação do RTC com o servidor. Aqui, demonstrando aqui, é possível o envio de dados coletados para a internet. Aqui está o exemplo do código que nós utilizamos. E neste programa em específico nós estamos enviando dados de data e hora para o servidor. Porém, é possível que nós mandamos dados como temperatura, pressão, dados do sensor ou então até mesmo dados de acionamento do motor, conforme falado no vídeo anterior. Isto através da comunicação serial. Aqui estou tratando acerca de qual arquitetura que é utilizada no microcontrolador ATmega 328. No caso, ele utiliza a arquitetura RISC. As arquiteturas RISC elas visam unidades de controle mais simples, rápidas e baratas. Elas geralmente também optam por instruções mais simples possíveis, com pouca variedade e poucos endereços. A pouca variedade dos tipos de instruções e dos modos de endereçamento, além de demandar uma unidade de controle mais simples, ela também traz um benefício muito importante, que é a previsibilidade. Como as instruções variam de uma para outra, é mais fácil a unidade de controle prever quantos ciclos serão necessários para executá-las. Essa previsibilidade traz benefícios diretos para o ganho de desempenho com o pipeline. Então, ao saber quantos ciclos serão necessários para executar um estágio de instrução, a unidade de controle vai saber exatamente quando será possível iniciar o estágio de uma próxima instrução. Os processadores RISC, eles também trabalham com menos instruções e dados por vez, que possibilita a utilização predominante dos registradores. Já o foco dos processadores RISC está na simplicidade e previsibilidade. Ainda o benefício da previsibilidade do tempo de execução do pipeline. Ele também é muito interessante para aplicações industriais, como é o nosso caso. Algumas dessas aplicações são chamadas então de aplicações de tempo real, que é aquilo que nós estamos fazendo, né? Lendo um dado em tempo real e mandando um comando automaticamente. Quanto ao ciclo de máquina,
O microcontrolador ATmega 328 tem um pré-scale que pode configurar quantas vezes vai ser dividido o ciclo interno. Para o ciclo interno, você tem 8 MHz, que dividido por 8, logo o ciclo de máquina é de 1 microsegundo. Ele também pode ser utilizado através de um cristal externo. O cristal normalmente tem 16 MHz, o que dividido pelos 8 dá 2 microsegundos de tempo de ciclo de máquina. Quanto ao mapeamento da memória, o mapeamento da memória é utilizado para se acessar registradores de um microcontrolador. Esse pode ser realizado de maneiras diferentes. Existem algumas técnicas de mapeamento, como densidade de código, tempo de execução, eficiência, portabilidade e degrau de configuração. Um periférico interno é composto por um ou mais registradores de entrada e saída. E cada nome, ou seja, endereço, os registradores desse microcontrolador, o ATmega 328, possuem 8 bits. Os pinos de entrada e saída são divididos então em ports, como a gente pode perceber nesse diagrama. A primeira das ports, DDR, o registrador do tipo DDR, que é o Data Direction Register, é responsável por determinar se o pino de um determinado port se comporta então como entrada ou saída. Cada bit do registrador DDR controla o estado respectivo do pino. Por exemplo, então, o bit 1 do registrador DDR-B, que seria o endereço do registrador, está relacionado ao endereço de memória, seja 8, 16 ou 32 bits. A menor unidade de armazenamento é o bit, que pode assumir somente dois estados, ou 0 ou 1. Quanto a port, o registrador do tipo port são responsáveis por determinar se um pino ele está definido como alto, que é o high, ou baixo, low. E quanto ao PIN, os registradores tipo PIN são responsáveis por guardar o estado lógico de um pino. O bit 1 do registrador DDR-B vai controlar o estado do pino PB1 e, consequentemente, o pino D9 do Arduino. Quanto à port,